Buenos dias a todos. Me apresento. Meu nome é Flávio Koch e sou investigador e professor em el campo da ressonância magnética nuclear. Hoje, me complace compartilhar com vocês uma introdução ao fenômeno da ressonância magnética. A lo largo dessa apresentação, exploraremos os conceitos fundamentais que sustentam a espectroscopia de ressonância magnética e descobriremos como este método se aplica em diversas áreas cruciais da ciência moderna. Começaremos pelos princípios básicos da ressonância, desde o spin nuclear e momento magnético, hasta o efeito Zeeman e a precessão de Lambda. Compreenderemos como se generam as señales de ressonância e como se relacionam com a estrutura e dinâmica molecular. A continuação, nos adentraremos em relação nuclear, um processo essencial para a ressonância que nos proporciona informação valiosa sobre as interações moleculares e o entorno químico. Para ilustrar o potencial da ressonância, exploraremos algumas aplicações práticas em campos tão diversos como na indústria petroquímica, na ciência de materiais e na medicina. Meu objetivo é proporcionar-lhes uma visão general completa e acessível da ressonância, ressaltando sua importância não só em química, sino em uma ampla gama de disciplinas científicas. Espero que essa apresentação les inspire a explorar mais a fundo este campo e descobrir as numerosas aplicações da ressonância e na investigação e na indústria. A ressonância magnética é uma técnica espectroscópica poderosa e versátil que ha revolucionado a forma em que entendemos a estrutura e dinâmica da matéria a nível atômico e molecular. Ao aproveitar das propriedades magnéticas dos núcleos atômicos, a ressonância permite obter informação detalhada sobre a composição, a estrutura e as interações das moléculas em uma ampla gama de muestras, desde pequenas moléculas orgânicas hasta macromoléculas biológicas complexas. Por exemplo, em medicina, a tomografia por ressonância magnética oferece imagens detalhadas e não invasivas do corpo humano. Sua relevância se assenta na capacidade de diferenciar tecidos blandos com alta resolução, permitindo a detecção temprana e diagnóstico preciso de patologias. Portanto, a tomografia por ressonância ha transformado na prática clínica e na investigação biomédica, possibilitando a visualização de estruturas cerebrais e na detecção de tumores. É o estudo de lesões musculoesqueléticas, a avaliação de enfermidades cardiovasculares e a investigação de enfermidades neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos. Además, em espectroscopia, em este momento, os equipos de ressonância magnética abarcam um amplo espectro de capacidades, cada um com aplicações únicas que impulsionam o avanço da química e da ciência. Os equipos de ressonância em domínio do tempo, que operam a baixas frequências, por debaixo de 20 MHz, são ferramentas indispensáveis na indústria para o controle de qualidade de polímeros, alimentos e produtos farmacêuticos. Sua capacidade para analisar a mobilidade molecular através da transformada inversa de Laplace permite determinar a distribuição de entornos químicos e a dinâmica de fluidos e materiais complexos. Por outro lado, os equipos de baixa resolução, 60 hasta 100 MHz, ao oferecer uma maior resolução espectral, se utilizam amplamente na monitorização de reações químicas em tempo real, é a análise da composição de alimentos e a caracterização de produtos petroquímicos. Em estes instrumentos, a transformada de Fourier permite obter espectros de ressonância em um domínio da frequência, que revela informação sobre a estrutura e dinâmica das moléculas presentes na amostra. Además de estos ejemplos,
Los espectrômetros de alta resolução, superiores a 300 MHz, são essenciais para a elucidação estrutural de moléculas complexas, como produtos naturais, proteínas e polímeros. Estes equipos que a menudo incorporam técnicas de ressonância multidimensional, 2D e 3D, permitem determinar a estrutura tridimensional de biomoléculas, no que é crucial para o desenho de fármacos e é o estudo de interações moleculares. Además, a ressonância de alta resolução se utiliza na investigação de materiais avançados, como nanomateriais e polímeros condutores, para compreender sua estrutura e propriedades a nível molecular. Pero, como funciona a ressonância? É um momento magnético nuclear, uma propriedade intrínseca dos núcleos atômicos, surge do spin nuclear, um fenômeno quântico que descreve o momento angular dos núcleos. Este momento magnético permite que os núcleos interatuem com campos magnéticos externos, um princípio fundamental em la espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Sem embargo, núcleos como carbono 12, com números pares de prótons e neutrões, possuem um spin nuclear de zero, o que anula seu momento magnético e os hace invisíveis para a ressonância. Em contraste, os núcleos de próton e carbono 13, com números ímpares de prótons ou neutrões, têm um spin nuclear distinto de zero e, por ende, um momento magnético associado, nos que nos hace detectáveis mediante ressonância magnética. Además, a magnitude do spin nuclear também influi significativamente na aparência dos espectros de ressonância. Os núcleos com spin meio, como próton e carbono 13, apresentam uma distribuição de carga esférica, no que resulta em espectros de alta resolução com linhas de sinal estreitas e bem definidas. Isto facilita a interpretação dos espectros e a determinação da estrutura molecular. Por outro lado, nos núcleos com spin mais grande que meio, como deutério e nitrógeno 14, tem uma distribuição de carga não esférica, o que nos faz mais suscetíveis a interações elétricas quadrupolares. Estas interações podem ensanchar as linhas espectrais e generar espectros mais complexos, o que dificulta a interpretação e a análise da informação obtida. Em la prática, isto significa que os espectros de ressonância para núcleos com spin mais grande que meio requerem técnicas de análise mais avançadas e, em alguns dos casos, podem não ser tão informativos como os espectros de núcleos com spin meio. Então, como se produz a interação do spin nuclear com o campo magnético? Em uma espectroscopia de ressonância, é um modelo clássico, proporciona uma visualização intuitiva do comportamento dos núcleos atômicos com spin nuclear em presença de um campo magnético externo. Ao aplicar este campo nos momentos magnéticos nucleares, em lugar de alienar-se perfeitamente, precessam ao redor da direção do campo magnético, descrevendo um movimento cônico similar ao de um trompo, bajo a influência da gravidade. Esta precessão ocorre a uma frequência angular específica, conhecida como frequência de Larmor, que se define por la equação de Larmor, onde gama é a razão giromagnética do núcleo, uma constante única para cada isótopo. A frequência de Larmor é crucial em ressonância, já que determina a frequência de radiação de radiofrequência, necessária para excitar os núcleos e generar uma señal detectável.
Quando se aplica um pulso de radiofrequência, a frequência de Larmor, os núcleos absorvem energia e passam a um estado de maior energia, cambiando a orientação de sua magnetização. Ao cessar o pulso de radiofrequência, os núcleos retornam ao seu estado de equilíbrio, emitindo a energia absorvida como uma señal de ressonância. Esta señal, ao ser detectada e processada, proporciona informação sobre a estrutura e o entorno químico das moléculas que ela mostra. A um é o modelo clássico, é uma simplificação da mecânica quântica que rige o comportamento dos núcleos, proporciona uma base sólida para compreender os conceitos fundamentais da ressonância e é essencial para interpretar os espectros e desenhar experimentos de ressonância. Además, a frequência do amor é um parâmetro clave na ressonância magnética, já que permite ajustar a frequência de los pulsos de radiofrequência para excitar núcleos específicos e obter informação seletiva sobre a amostra. Portanto, depois de interactuar com o campo magnético, o que sucede com os espín magnéticos? Para isso, é necessário recordar brevemente o efeito Zeeman. O efeito Zeeman é um fenômeno quântico essencial na espectroscopia de ressonância magnética, que descreve a divisão dos níveis de energia de um núcleo atômico com spin nuclear quando se somete a um campo magnético externo. Em ausência de campo magnético, os níveis de energia de spin nuclear são degenerados, é decir, têm a mesma energia. Sin embargo, ao aplicar campo magnético, essa degeneração se rompe e os níveis de energia se dividem em subníveis com diferentes energias. Tomemos como exemplo o núcleo de hidrogênio, que tem um spin nuclear de meio. Em ausência de campo magnético, o núcleo de hidrogênio tem um solo nível de energia. Ao aplicar campo magnético, esse nível de energia se divide em dois subníveis. Um com spin alinhado com campo magnético, spin alfa, menor energia, e outro com spin oposto ao campo magnético, spin beta, maior energia. A diferença de energia entre estes dois subníveis é diretamente proporcional à intensidade de campo magnético e à razão giromagnética do núcleo, segundo a equação que está na diapositiva, onde H é a constante de Planck. Esta divisão pelos níveis de energia é a base da espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Portanto, ao irradiar a amostra com radiação de radiofrequência, cuja energia coincide com esta diferença de energia, os núcleos podem absorver a energia e transitar do estado de menor energia, alfa, ao estado de maior energia, beta. Ao ao cessar a irradiação de radiofrequência, os núcleos retornam ao seu estado de equilíbrio, emitindo a energia absorvida como uma señal de ressonância magnética nuclear. Portanto, é fundamental que entendamos que em ressonância magnética trabalhamos com o conceito de magnetização neta. Esta magnetização emerge da sutil diferença na modulação pelos níveis de energia de spin nuclear, quando se aplica um campo magnético externo. Este fenômeno se basa em um efeito Zeeman, que divide os níveis de energia de spin nuclear em subníveis
con energías ligeramente diferentes. Además, la distribución de Boltzmann, una ley fundamental de la termodinámica estadística, describe la población relativa de estos subniveles em equilíbrio térmico. Es decir, a temperatura ambiente, a diferença de energia entre os níveis de spin é muito pequena, o que resulta na ligeira preponderância de núcleos em um estado de menor energia, alinhado com o campo magnético. Essa pequena diferença de população, da ordem de partes por milhão, revela uma magnetização neta macroscópica que se alinha com a direção do campo magnético. É importante recordar que a magnitude desta magnetização neta depende diretamente da diferença de população, que, a sua vez, está determinada pela intensidade do campo magnético, a temperatura e a razão giromagnética do núcleo. Assim, em la equação de Boltzmann, N beta e N alfa são as populações de los níveis do spin beta e alfa, respectivamente. Delta E é a diferença de energia entre os níveis. Kappa é a constante de Boltzmann e T é a temperatura absoluta. Por lo tanto, essa equação revela que a maior intensidade de campo magnético, maior é a diferença de energia e, por lo tanto, maior é a diferença de população e maior é a sensibilidade da técnica de ressonância magnética. Então, que passa quando aplicamos o pulso de radiofrequência? Quando a magnetização neta de uma amostra em um espectrômetro de rádio de ressonância se expõe a um pulso de radiofrequência, ocorre um fenômeno crucial, a ressonância. Esse pulso de radiofrequência deve ter uma frequência específica, igual à da frequência de precessão pelos momentos magnéticos nucleares ao redor do campo magnético externo, conhecida como frequência de Larmor. Esta é a condição de ressonância, um requisito fundamental para a manipulação da magnetização nuclear. Pero, o que sucede quando se incumpre essa condição de ressonância? É o pulso de radiofrequência, ao ter a mesma frequência que a precessão dos espinhos, interatua com eles de maneira eficiente, transferindo energia e provocando que a magnetização neta se incline com respeito ao eixo do campo magnético principal, em este caso, R zeta. Este ângulo de inclinação depende da duração e da potência do pulso de radiofrequência. Um pulso de 90 graus, por exemplo, inclina a magnetização neta completamente a seu plano transversal, perpendicular ao campo magnético, mientras que um pulso de 180 graus inverte completamente a magnetização, alienando-la em la direção oposta ao campo magnético. E que passa quando se interrompe o pulso de radiofrequência? Quando se interrompe o pulso de radiofrequência, o sistema volve ao equilíbrio mediante dois mecanismos diferentes, T1 e T2, que podemos monitorear mediante sencillos experimentos de ressonância. Primeiro, a relaxação longitudinal, também conhecida como relaxação spin-rede T1, descreve o processo mediante o qual os espinhos nucleares perturbados por um pulso de radiofrequência retornam ao seu estado de equilíbrio ao largo do R longitudinal, em este caso, R zeta. Este retorno se produz pela transferência de energia de los espinhos ao entorno circundante, a rede. Para monitorear esse retorno,
usamos a sequência de impulsos inversão-recuperação. Essa é uma sequência sencilla. Primeiro, um pulso de 180 graus inverte a magnetização. Logo, traz um tempo variável tal, um pulso de 90 graus lá desplaza ao plano transversal, onde se mide a sinal. Portanto, ao variar esse tempo tal e repetir a sequência, se obtém uma série de sinais que vão aumentando em intensidade ao largo do experimento e permitem determinar o tempo de relação longitudinal T1, determina a substância estudada. Por outro lado, a relação transversal, ou T2, descreve a perda de magnetização em um plano transversal, traz a aplicação de um pulso de radiofrequência. Essa perda ocorre devido à interação entre os espíns nucleares e as inhomogeneidades do campo magnético, provocando uma rápida descoordenação de los espíns. Assim, para medir T2, se utiliza uma sequência de pulsos CPM-meio, carpocel meio U. Essa sequência se implica um pulso de 90 graus para generar magnetização transversal, seguido de uma série de pulsos de 180 graus. Assim, os pulsos de 180 graus refocam os espíns, minimizando o efeito da inhomogeneidade do campo e criando um eco. Esse é quase um sinal de ressonância que vai diminuindo em intensidade ao longo do experimento, permitindo assim medir com precisão o decaimento da magnetização transversal devido às interações espín. Por lo tanto, ao cessar a aplicação do uso de radiofrequência, os espíns nucleares previamente citados e alinhados ao plano transversal começam a retornar ao seu estado de equilíbrio mediante processos de relaxação longitudinal, T1, e transversal, T2. Em consequência, devido à diferença na interação dos protões com seu entorno, cada substância apresenta valores únicos de T1 e de T2. Finalmente, durante esse processo, a precessão de dos espíns nucleares em o campo magnético induz uma corrente elétrica na bobina receptora do espectrômetro. Essa corrente oscilante, conhecida como decaimento por indução livre, FID, constitui a señal de ressonância, a qual contém informação sobre as propriedades dos núcleos e seu entorno molecular. Pero como podemos utilizar a señal de ressonância? Uma aplicação de grande relevância se encontra na indústria petroquímica. Em esta indústria, a relação é uma ferramenta valiosa para caracterizar os fluidos presentes em bacimentos. Ao analisar os tempos de relação dos núcleos de hidrogênio em el petróleo e em água, é possível diferenciar e quantificar estes componentes dentro de uma emulsão. Por exemplo, a água tende a ter tempos de relação mais largos que o petróleo, o que permite determinar a proporção de água e petróleo em muestras de roca ou fluidos de poço. Portanto, esta informação é crucial para a avaliação da produtividade dos jacimentos, a otimização da extração e a gestão da produção. Outra aplicação destacada se encontra na indústria de polímeros. Em este âmbito, a relaxação é uma ferramenta invaluável para caracterizar a estrutura e dinâmica de los polímeros. Aumentando os tempos de relaxação longitudinal, T1, e transversal, T2, se podem obter dados sobre a movilidade molecular, a cristalinidade, a presença de fases amorfas e a distribuição do tamanho de cadena. Por exemplo, nos polímeros com maior mobilidade solem apresentar tempos de relaxação mais largos, mientras
que as regiões cristalinas mostram tempos mais curtos. Además, a relavometria permite detectar e quantificar contaminantes ou aditivos presentes na matriz polimérica, já que estes suelen ter tempos em relação distintos, o que proporciona informação crucial para o controle de qualidade e o desenvolvimento de novos materiais poliméricos. Finalmente, em el âmbito da medicina, a relação em la ressonância magnética nuclear desempenha um papel fundamental na tomografia por ressonância magnética para o diagnóstico de diversas patologias. Em este caso, os tecidos do corpo humano exibem tempos de relação característicos que variam em função de sua composição e estado. A tomografia por ressonância magnética, ao detectar alterações nestes tempos de relação, como na produção por tumor, como las produzidas por tumores, inflamações ou lesões, revelam imagens de alta resolução que permitem aos investigadores identificar e diagnosticar patologias com precisão. Por exemplo, os tecidos tumorais suelen apresentar tempos de relação distintos a los de los tejidos sanos, lo que facilita sua visualização e delimitação em las imágenes por tomografia por ressonância magnética. Por último, me gostaria de recomendar algumas leituras essenciais para quienes se iniciam em o estudo da ressonância magnética nuclear. Para uma primeira aproximação aos fundamentos da ressonância e suas diversas aplicações, o livro do Clarity é uma excelente opção. A continuação, para profundizar nas bases matemáticas da ressonância, o livro de James Skinner é uma referência clara. Por último, o livro de Levi proporciona um conhecimento completo da teoria da ressonância e suas aplicações avançadas, ideal para aqueles que buscam um nível de compreensão mais profundo. Además de estes livros, os canais de YouTube, Ansmag e Global NMR Discussion Meetings são recursos valiosos para o aprendizagem contínuo e a atualização no campo da ressonância. Ansmag oferece seminários web e tutoriais sobre diversos temas de ressonância magnética, desde conceitos básicos hasta técnicas avançadas, apresentados sempre por experts em ao campo de ressonância. Global NMR Discussion Meetings proporciona uma plataforma para discussões e debates sobre os últimos avanços na ressonância magnética, com apresentações também de investigadores líderes e sessões de perguntas e respostas. Agradeço profundamente a atenção e ao interesse que han demonstrado ao longo dessa apresentação sobre ressonância magnética. Espero que a informação proporcionada lhes haya sido útil para compreender melhor os fundamentos e aplicações desta fascinante técnica. Me pongo à inteira disposição para qualquer dúvida, consulta ou informação adicional que possam necessitar. E não dudem em contactar-me se desejam profundizar em algum aspecto específico da ressonância magnética ou se têm alguma pergunta sobre os dois recursos mencionados. Muitas graças.